Depois que eu aprendi a criar carrossel dessa forma, não tem um dia sequer que eu tenho uma ideia e eu não consiga transformá-la em um carrossel. Criar carrossel se tornou uma atividade muito prazerosa para mim, justamente por causa das duas atividades que você precisa desenvolver para criar carrosséis cada vez melhor. A primeira é desenvolver a sua escrita. E a segunda é sempre falar sobre o que você fez, sobre o que você faz, sobre o que você aprende e sobre o que você deseja. Depois que eu comecei a fazer isso, eu criei gosto por fazer carrossel. Olá, eu sou a Ana e neste vídeo eu vou te ensinar como criar carrosséis usando apenas 30 minutos do seu dia, de uma forma que será impossível não criar conteúdo constantemente na sua vida. Antes da gente ir para a parte teórica, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e eu te ensino sobre criar conteúdo, tráfego pago, suporte e venda e também te ensino a configurar ferramentas. Tudo isso é o que você precisa para o seu negócio digital crescer, começando sozinho. E como todo começo exige conhecimento por falta de recursos, então aqui nesse canal eu estou disposta a te ajudar, independente da sua situação e em qual fase o seu negócio está. Vamos lá? Nessa aula, quando eu fui preparar ela, eu já tinha ideia e essa ideia eu consegui transformar em carrossel e decidi trazer a parte teórica dessa aula também em carrossel. Nesse carrossel aqui, eu coloquei como o título, como tema, como eu crio os meus carrosséis em 30 minutos por dia. E aí, o subtítulo eu coloquei com o objetivo de alcançar mais seguidores e futuros clientes. Pronto, vamos lá, né? Antes de te explicar como eu faço os meus carrosséis, eu preciso te dizer que eu não uso inteligência artificial para criar os meus carrosséis. O objetivo do meu perfil é educar. Por que eu coloquei isso aqui nesse carrossel que eu vou soltar lá no Instagram e eu tenho que falar isso para você? Porque esse modelo funciona muito bem para as pessoas que querem educar. Está no nicho de educação. Pode falar sobre finanças, sobre inteligência emocional, sobre sou um fisioterapeuta, sou uma professora disso, sou uma professora daquilo. Se você é um fisioterapeuta e você quer ensinar sobre algo da fisioterapia ou até mesmo vender os seus serviços, você pode usar os seus conteúdos de maneira informando, educativa para as pessoas, certo? Então, eu quis frisar isso para te fazer entender que esse modelo talvez não funcione tão bem para quem tem loja física, certo? Vende produtos físicos. Apesar de que também é possível, dependendo do produto que você vende, né? Se quiser falar sobre cada produto também não sei. Enfim, eu uso os 3 modelos de carrossel mais usados entre os maiores. Lembra aqui, acabei de me lembrar, não são só 3, né? São 4. E eu vou mostrar ao decorrer da aula e vou deixar esses modelos no final, como eu coloquei aqui nesse carrossel aqui, eu deixar os templates para baixar no último card. Vou corrigir ainda, gente, lembrando que aqui é para uma aula. Eu fiz esse resumo para aula, ainda vou corrigir para depois postar. Mas agora sim, vamos pro passo a passo. A primeira coisa que eu faço é criar os temas dos meus carrosséis usando a minha regra de conteúdo. Qual é a minha regra de conteúdo? Ensinar o que eu aprendi, falar o que eu fiz e compartilhar sobre o que eu quero alcançar. Isso tudo em um carrossel? Não. Mas é sobre a minha ideia de conteúdo, como eu quero criar os meus conteúdos. Essa é a minha regra de conteúdo, porque hoje uma das maiores oportunidades aí, para quem não tem tempo, é ir lá no ChatGPT e pedir pro ChatGPT criar ali todo o seu roteiro que você vai colocar dentro do seu carrossel e pegar os modelos, os templates que eu vou disponibilizar, colocar aquele texto aqui dentro e postar. Mas eu não quero fazer isso porque eu quero conectar pessoas e nada melhor do que contar as minhas experiências, tendo a oportunidade de dar um passo a passo, disponibilizar um conteúdo de valor para as pessoas, para encontrar as pessoas que se identificam comigo. Então, lembrando dessa regra, eu formo frases com palavras que chamam a atenção. Frases, e essas frases são os temas. Lembra que eu acabei de falar aqui, ó. Eu crio os temas dos meus carrosséis usando a minha regra de conteúdo.
Essa é a minha base, a minha raiz, é o meu alicerce. E, tendo isso em mente, eu formo frases com palavras que chamam a atenção. Por exemplo, se eu quero ensinar, eu uso palavras como eu fiz com esse carrossel, como eu crio os meus carrosséis em 30 minutos por dia. Eu usei duas coisas muito importantes. Quando, né, a palavra como, e o tempo, certo? Que vai despertar as pessoas. Eu vou aprender em menos tempo. E isso, você pode usar isso como, mas se você não quiser usar como, você pode pedir para o ChatGPT te ajudar fazendo o quê? Indo lá e pedindo para ele te dar sugestão de temas, certo? Você tem a ideia, é sua ideia, mas o tema você pode pedir ali, escrever detalhadamente sobre o que você quer. Ele vai dar algumas ideias do tema para você. Isso eu posso te orientar. Não porque eu fiz, porque eu tenho uma base de esqueleto para temas, com palavras que chamam a atenção. Outro exemplo é, em 2023, eu fiz a minha primeira venda no orgânico. Esse é um exemplo de algo que eu fiz. E aí, um exemplo e um tempo também, só que de maneira diferente, porque eu descrevo ali um acontecimento detalhado, né? E eu li um livro sobre X assunto e tananã. Esses são alguns exemplos de temas que eu uso de acordo com a minha ideia de conteúdo. Pronto, a primeira coisa que eu faço é criar o tema. Depois de já o tema, eu uso este esqueleto que eu vou apresentar aqui para vocês para escrever o conteúdo que vai no carrossel. Eu, particularmente, eu já vou escrevendo dentro do Canva, dentro dos posts. Eu escrevo, não organizo de primeira mão, mas eu vou escrevendo. Quando eu não faço isso, eu uso a nota do celular. Aí eu escrevo ali na nota do celular e vou copiando e coloco aqui. Então, qual é o esqueleto que eu uso? No primeiro card, eu sempre vou escrever a história, evento, mais tempo. Como eu falei para vocês, vai ser aquele tema que a gente criou e elaborar ali, dar alguns detalhes em relação à história ou o tema que eu criei, como eu fiz aqui, ó. Como eu crio os meus carrosséis em 30 minutos por dia. Isso aqui é uma frase, um subtítulo, com um subtítulo eu falo o geral e aqui eu dou uma palhinha de algo mais profundo. Lembrando que a história sempre vai ser verdadeira, independente de ser minha ou de alguma outra pessoa que estudo ou conheço. E pode ser também a da fofoca nacional que saiu agora. Tanto faz. Eu seria hipócrita de te pedir para contar uma história do ChatGPT, além do seu primeiro card, já que eu quero ter toda a minha ideia que eu já expliquei para vocês. Então, sempre vou contar uma história verídica. E o tema vai ser de acordo com a minha ideia única de conteúdo, ou seja, sobre o que eu ensino com o meu ponto de vista. Então, eu estou te ensinando como fazer um carrossel e dentro dos que eu fui destrinchando dentro dos posts, eu trouxe o meu ponto de vista. No segundo post, ao penúltimo, o que é que eu faço? Eu enumero passo a passo e explico em cada card separadamente sobre cada passo. Às vezes, no segundo card, eu dou uma breve introdução sobre informações importantes, como eu fiz nesse carrossel. Então, às vezes, no segundo card, eu faço aquilo que eu fiz aqui nesse. Dou algumas informações importantes. Mas a maioria deles, eu já começo aqui, fazendo o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E explicando sobre esses passos, certo? E como tem assuntos que exigem mais explicações, que podem dificultar na quantidade de palavras que cabe dentro do card, por que eu coloquei essa informação? Eu sempre procuro deixar o meu texto enquadrado nesse quadradinho. E tem alguns passos que talvez você tenha muito assunto para explicar. Então, qual é a estratégia que eu uso? Sempre busco falar de passos concretos e imediatamente aplicáveis. Como eu faço isso, Ana? É só você usar palavras diretas ao ponto, né? Fazer a pessoa se imaginar ela fazendo aquilo. No momento em que ela tá lendo, ela já sei como é que eu vou fazer. Então ela vai se imaginar. Pelo menos é o que eu tento, né? Aí eu coloquei aqui, pelo menos é o que eu tento. E quando eu
falando sobre isso, eu dou ao meu card, a minha escrita, né, o meu texto, uma fala informal, como se eu estivesse falando realmente com a pessoa ali que está do outro lado. Isso é muito importante. No último card, eu coloco um CTA, que é um CTA, uma chamada de ação, de acordo com o objetivo que eu quero para o carrossel. No meu Instagram, e eu indico isso para qualquer pessoa, você tem que ter os cards estratégicos. Cards que vai servir para ganhar mais seguidores, cards que vai servir para alcançar mais pessoas, cards que vai servir para vender algum produto, vender alguma coisa, card para informar, enfim, para expressar uma opinião. Então, cada carrossel tendo o seu objetivo, você vai fazer a chamada de acordo com esse objetivo. Se você quiser mais seguidor, você vai pedir para seguir. Se quiser alcançar mais pessoas, você vai pedir para compartilhar. Se quiser vender algum produto, você pode usar uma automação ali, até mesmo no mail chat, para a pessoa comentar e você enviar um link para essa pessoa e ela entrar na página do seu produto ou no seu WhatsApp, enfim. E se for para entregar alguma coisa gratuita, eu faço assim. Eu deixei esse exemplo de como eu faço no último card desse carrossel. Ele vai chegar lá, mas eu ainda tenho a última coisa que eu faço quando eu crio os carrosséis. Outra coisa que eu faço é organizar todo o meu texto escrito dentro de um modelo no carrossel, que é o melhor para o conteúdo naquele carrossel. Os 4 modelos que eu uso é o Canva, esse que eu tô acabando de mostrar para vocês aqui. Tem o Twitter. Por que Twitter, Ana? Porque mesmo o Twitter já virando X e não está liberado para gente aqui no Brasil, nessa data, né, 17 de novembro de 2024, ele ainda é usado por a maioria dos maiores experts como modelo para criar conteúdo em larga escala, entregando conteúdo de fato, algo que funciona para as pessoas. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o exemplo do Thiago Lira. Ele não está usando aqui carrosséis nesse modelo do Twitter que ele usa, mas ele está fazendo posts que dá muito certo. E você vê aqui que ele fala sobre reflexão, ele fala sobre alguns alunos dele e assim por diante. Então funciona ainda. Dentro deles tem também um modelo de stories que você faz dentro do stories. Lembrando que o de Twitter eu vou deixar o template do card feito dentro do Canva, certo? Já que a gente não tem Twitter, a gente faz dentro do Canva o do modelo do Twitter. O Stories, você faz dentro do Stories. E é um pouco mais elaborado, porque em tese você vai contar uma história em forma de passo a passo, usar imagens. E não história porque você divide ali mais, os parágrafos ficam um pouco mais curtos. E o Stories ainda estou um pouco desenvolvendo. Aí a prática, eu não poderia deixar de dizer que eu uso o modelo de Stories, inclusive lá no meu Instagram, eu tenho um card nessa data, já com o modelo de Stories. E também eu uso a nota de celular, aí no modelo do iPhone. Eu tenho um iPhone, mas eu também tenho o template dentro do Canva, com o modelo do iPhone. Canva é ótimo, porque você pode imitar qualquer coisa. Eu passo meu texto para dentro de um dos aplicativos e finalizo o carrossel do jeito que eu gosto, na minha preferência, entendeu? E aí, o que eu expliquei, né, sobre os templates do Canva. E chegando agora para o último card, eu deixo o CTA. Olha como é esse CTA. Não é apenas eu pedir para a pessoa fazer e ensinar, eu dou valor àquilo que eu estou entregando, certo? É fazer com que a pessoa realmente venha, e por esse motivo que eu estou falando, fazer o que eu penso, certo? Se pelo motivo, fazer o que eu penso. Se você sabe que precisa criar conteúdo para atrair mais clientes e distribuir conhecimento, conquistando a confiança dos seus futuros clientes, mas não tem tempo. Acho que aqui era para mim ter que colocar na vírgula. Enfim, ainda vou corrigir para poder postar. Mas não tem tempo, não tem muita criatividade. Quer usar o meu método? Comenta carrossel que eu te envio o link para você pegar uma cópia dos meus templates e ter acesso às minhas aulas gratuitas. Comenta depois que eu coloco o CTA, né? Mas primeiro eu dou um motivo ali. Se ela se identificar com aquele motivo, aí sim ela vem fazer o que eu pedi. Já chegamos aqui nessa parte teórica. Eu quero saber de você, se você está conseguindo entender essa aula, se está ficando bem fluido. Se você tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários aqui desse vídeo, para que eu possa te responder, certo? De acordo com alguma dúvida, e também posso te ajudar
nos comentários. Agora, nós vamos criar um carrossel na prática. Agora, ao vivo, não é um carrossel. Eu já tenho tempo, porque eu não posso demorar bastante, né? E eu vou criar no modelo de Twitter, certo?